por quê? Jesus disse, a mulher samaritana, ô mulher, não é nem nesse monte, nem naquele. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Eu conheço um pastor que ele não ia para esse monte, que ele não frequenta esse monte, mas que ele teve uma resposta no monte. Veja o que Deus faz, para vão ver que Deus é Deus. Ele estava desesperado, tomaram tudo dele, ele não sabia nem para onde ir, e eu conheço bem ele, hoje ele estaria mal. Porque foi naquela coisa que teve a divisão. Tiraram ele de tudo. E agora, aí ele disse que parou o carro e subiu lá, não sei nem, eu acho que ele estava fora de si. Aí Deus usou alguém e disse, olha, volte, porque vai acontecer assim, 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 assim. E aconteceu. Hoje é um pastor dos maiores campos de Salvador. E Deus aprovou, tal, tirando as falhas que ele tem, tal, que nós somos falhas, né? Mas Deus cumpriu a palavra dele. Agora o resto aí é com ele e com Deus. Mas que aquela palavra que ele viu lá, porque era realmente para estar no mínimo de um setorzinho lá ou nada, do que estava. Mas Deus tinha um plano na vida dele, tem, entendeu? Mas ele não foi nesse sentido. Mas ele chegou lá, não diz, ele nem sabe como é. Por quê, irmão? Porque orar sempre é bom em qualquer lugar. Agora, não como um amuleto, mas a palavra hoje é sobre a vinda de Jesus. Glória a Deus. Jesus vai voltar, irmão. Aleluia. E quem coloca essa certeza em nós é o Espírito Santo. Por isso que o pecador, o homem do mundo, ele não tem essa certeza. Por isso que as falsas religiões, olha, não tem essa certeza. Por isso que as seitas não tem essa certeza. Só tem a certeza que Jesus vai voltar quem nasceu de novo. Aleluia. Porque é o Espírito Santo, irmão, que impõe em nós fé na Bíblia. Porque se você não fosse um cristão e fosse cego espiritualmente, você ia também dizer que a Bíblia é um livro. Agora, olha o que eu vou dizer aqui a você, seu Evandro. Quando eu era estudante, seu Hélio, na escola de Santos, quando eu era pequenininho, que os gideões distribuíam aquele Novo Testamento, eu já pegava, eu acho que é chamada, né, que a gente tem, eu já pegava aquele livrinho como uma coisa sagrada. Eu sentia algo diferente naquele livrinho, velho. Eu não pegava ele como um livro qualquer que alguém. Eu já sentia algo a mais naquele livro. E depois, quando você nasce de novo, o Espírito Santo põe no teu coração. A Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Ela põe no teu coração, Jesus ressuscitou dos mortos. Ela põe no teu coração, Jesus vai voltar em breve. E o Espírito Santo continua renovando em nós a certeza que Jesus vai voltar. Então Pedro escreve, irmãos, eu escrevo agora a segunda carta, em ambas as quais desperto com a exaltação o vosso plano sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, desde o Velho Testamento, que ele está dizendo que Jesus vem. Teve a primeira vinda dele, veio, morreu na cruz, não foi? Do Calvário, mas depois, sempre falando da segunda vinda. Enoque, o último depois de Adão, de Judas. Olha o que o apóstolo Judas, não o Iscariote, Judas, o apóstolo, não Judas Iscariote, Judas, o meio-irmão de Jesus, ele diz no livro dele que Enoque, o último depois de Adão, já viu a vida de Jesus. Irmão, lá no Velho Testamento, está no livro de Judas, na sua Bíblia. Enoque disse, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, desde o Velho Testamento, que o Espírito Santo vem falando, como Pedro diz aqui, mandamento do Senhor, dos santos profetas do Senhor, falaram da vida de Jesus, dos santos profetas do Senhor, e do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio Enoque foi e é um tipo da igreja. Sabia disso? Porque Enoque andou com Deus e foi arrebatado. A Bíblia diz, e Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Amém? Elias também tipifica a igreja. A Bíblia diz que Elias também foi arrebatado. Amém? E em breve, Jesus virá arrebatar os fiéis. Se você tem parente crente, e você ainda não é, a novela, por mais crítica que tenha, mas a novela da Record retratou isso de uma maneira perfeita. O noivo jogou um buquê de flores para a noiva, quando olhou para cima, que voltou, cadê a noiva?
ou noivo, não sei, que estava preparado, foi embora e ele ficou. Porque Jesus disse, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Aí alguém vem pregando uma heresia, diz, olha, Jesus só vai salvar 50%. Nem adianta você não, vai ser 50%. Não, irmão. Se os 2 estiverem firmes, os 2 vão. Ali Jesus, ele está falando que a salvação é individual. Que quem vai subir com ele é quem estiver preparado. Amém? Pedro continua dizendo, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Cadê que Jesus nunca volta? Esses crentes de hoje, que eu sou pequeno, que esses crentes dizem que Jesus vai voltar. Desde a época de Paulo, que a igreja achava que Jesus ia voltar. Mas tirando Bíblia, olha para mim, você é inteligente. Tirando Bíblia, tirando tudo agora, você acha mesmo que a gente vai aguentar viver nesse mundão? Daqui a mais quantos anos? Você vai aguentar? Você sabia que a inteligência artificial já está substituindo os humanos? Que vai ser a revolução. Porque vocês não se lembram, mas quando teve a revolução industrial na Inglaterra, foi da noite para o dia. É porque já se passou, já ficou obsoleta, mas na época foi coisa de louco. Porque você sai da manufatura para uma produção mais arrojada, produzir mais, ganhar mais. Aí quando você vem, já cá mais na frente, aí começou todas as revoluções, as máquinas foram, né, se multiplicando, aí chega na revolução do computador. O grandão que fizeram lá, aquele enorme tamanho, já foi coisa de louco. Hoje ele está na palma de nossa mão. Só que quando veio a internet, dentro disso aí, revolucionou tudo. E todo mundo veio. Mas agora, a inteligência artificial, meu filho estava me mostrando lá, é coisa de louco, irmão, que vai acontecer. Inclusive já tem uma previsão de perda de 300 milhões de empregos no mundo. Vários empregos vão desaparecer. Mas você acha? Você se lembra da Torre de Babel? Se lembra da época de Sodoma e Gomorra? Você acha mesmo que Deus vai deixar o homem que ele criou querer ser mais do que ele? Então você pode ter certeza, mesmo que o Espírito Santo coloque dentro de nós que Jesus já está próximo, amém? Sempre ele colocou, em todas as gerações, o sentimento de todos os crentes era esse. Em breve ele vem. A igreja saudava como? Ora vem, Maranata. Quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Mas agora, até o que está acontecendo no mundo nos diz isso. Que não tem mais condição da gente viver neste mundo. Tem um cantor chamado Cícero Nogueira que ele diz assim, ó. E quando não der mais para viver aqui, Jesus virá e a sua igreja também vai subir. Já está chegando essa hora. Coisas abomináveis que nós contemplamos e que dá vontade de vomitar. E você tem que conviver. Coisas podres e nojentas acontecendo. A violência está tão grande, massificada, irmão, que a sociedade se acostumou. São carne... Eu nem sabia, no mês passado, no mês, ou foi nesse mês, foi no mês passado, 100 homicídios em um mês nesta nossa cidade. Não foi no Brasil, não. Foi nesta nossa cidade. 100, isso é coisa grande, irmão. Está se falando de uma cidade em um estado que tem 500 e tantos municípios. É coisa louca. É diariamente. E se tornou uma coisa como que a gente tivesse acostumado. Tem até os programas que dão ibope, né? São programas de violência, cara. Isso tudo é estratégia. Porque é uma coisa de louco. Vidas estão indo para o inferno. O mundo é um vale de lágrimas. Ei, mas para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Vale a pena ser crente. Vale a pena servir ao Senhor. Amém? Onde está a promessa da sua vida? Cadê que os crentes falam que Jesus nunca vem? Jesus virá em breve. Eu não sei quando, porque diz assim, ó. Eles voluntariamente ignoram isto,
que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água. Se lembra em Gênesis? Você se lembra em Gênesis? Que foi tirado da água. Os céus e a terra que foi tirado da água. Esse céu físico, esse céu visível, né? Primeiro céu. Aí ele vem. E no meio da água subsiste. Como a Bíblia é uma enciclopédia, né? Descobriram isso depois. Que nós estamos no meio da água. No meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ei, você se lembra do dia de Noé? Se lembra do dia de Noé? Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será também o dia da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, e de repente, Jesus disse o quê? Que nós vamos ver daqui a pouco. Ele virá de repente. E de repente veio o dilúvio. E apanhou a todos de surpresa. E eram 120 anos de oportunidade eles perderam. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam para o tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Haverá um juízo final. Haverá um juízo final. E naquele juízo final, quem estiver lá será condenado. Será um juízo para condenação. Os salvos estarão lá, sim, não para serem condenados. Porque Jesus disse o quê? Quem crê em mim não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. O que é que diz mais? Mas o dia do Senhor, aí ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia. Não, mas ele diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não é o homem. Deus não é o homem. Deus é atemporal. O tempo de Deus não é Cronos, é Kairos. Cronos é o nosso tempo. É? De Deus não. Deus é atemporal. Deus está no controle. Um dia, 1000 anos para Deus é como um dia. É por isso que aquela promessa antiga que você tem e que você está agoniado, Deus está tranquilo, porque Ele vai lhe dar na hora dele. E na hora dele vai parecer que Ele já tinha te dado antes. Amém? Há muito tempo que Ele te prometeu. E o ser humano fica agoniado. Deus não fica agoniado com nada. Às vezes a gente quer trazer Deus para a nossa caixinha. Deus é perfeito. Deus é tremendo. Amém? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, irmão. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor não retarda a sua promessa. Aleluia, glória a Deus. Ei, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. Qual é a demora? É porque Deus está dando, porque Deus sabe, irmão, que a condenação vai ser eterna. É para toda a vida. Então Deus não está com pressa. Ele está com pressa para te salvar. Mas Ele não está com pressa para te condenar. Deus sabe que a coisa é muito séria e que você tem que vir logo para Ele. Ei!
Volte logo para Deus. Deixa este mundo mal. Venha ser como eu. Volte logo para Deus. Ele está com pressa, venha logo, venha hoje. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Aceite a Jesus. Volte para Jesus. Aceite a Jesus. Pois o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Mas Ele quer que você se arrependa. Por que Jesus está demorando? Para dar tempo para você se arrepender. Deus te ama. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Do outro lado da vida sem Deus vai ser horrível. E vai ser a vida toda. Com Deus vai ser beleza, porque vai ser a vida toda aqui, ó. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que é isso, pastor? Gente, na Bíblia tem isso? É. O que quer dizer isso? O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso aqui é uma comparação. Isso aqui ele está querendo dizer assim, ó. O ladrão vem de noite sem avisar. O ladrão só vem para levar algo de valor. Ele pode entrar lá, pode ter o que for, guarda-roupa, tudo. Ele vai lá pegar o ouro. O que é que tem de valor na terra? É a igreja de Deus. É nesse sentido que ele está dizendo. Que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. De repente. E vem buscar o que há de precioso na terra. Os salvos. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Você tem que aceitar Jesus agora. Você tem que voltar para Deus agora. Porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. No qual os céus passando com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Vai ser com fogo. Primeiro dilúvio foi com água. Mas a condenação final vai descer muito fogo na grande tribulação. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-os para a vinda do dia de Deus, nos quais o céu em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Eita, irmão. Esta terra vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Esta terra vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Eu vou morar com Jesus no céu. E você, meu amigo? Olha o que está dizendo a Bíblia, ó, amigo. Ó. Aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Deus vai purificar tudo isso aqui e vai criar novos céus e nova terra onde habita a justiça. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Repita comigo, irmãos. Repita comigo. A nossa cidade está no céu. A nossa cidade está no céu. Donde também aguardamos o Senhor. O Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo em um corpo glorioso. E o escritor aos Hebreus diz que Deus nos ama tanto e que Ele não tem vergonha de nós, de nos chamar de filhos, porquanto Ele já nos preparou uma cidade. Irmãos, como você vai duvidar do amor de Deus por você? Ele teve o cuidado de preparar uma cidade só para você. Vocês estão pensando que lá no céu vai ser um lugar de marasmo? Você está pensando que lá nessa cidade a gente vai ficar eternamente assim, ó? Glória, 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 glória. Se fosse, já era muito mais vantagem do que quem está lá na condenação eterna. Porque na condenação eterna só vai ter mal. O céu é um lugar lindo. O céu é uma cidade, irmão. E o meu professor de seminário, professor Frank, ele disse, ó, se é reino, tem castelo, tem príncipe, tem princesa.
A Bíblia diz que a gente nem sabe o que Deus preparou para a gente. Amém? Conta-se a história que um certo senador morreu, professor, e foi para o inferno. Quando ele chegou lá no inferno, senador, aí o diabo recebeu ele. E aí, bem-vindo! Abraçou com todo prazer e tal. Aí botou assim, ó, charuto, do melhor, uísque, tudo do bom e do melhor. Lá no inferno, senador. Aí ele ficou feliz, velho. Hoje, ficou alegre. Aí, ele foi pro céu. Quando chegou lá no céu, todo mundo de branco, os anjos tudo de branco. Oh, glória, aleluia. Aí, parece que lá na história ele tem uma opção para ver se ele quer ficar no céu ou voltar para o inferno. Ele disse, não, eu quero ir para o inferno. Porque lá eu vi charuto, eu vi uísque, eu vi tudo que eu gosto, jogo, mulher, tudo. Eu vou ficar calado. Aí, volta para o inferno. Quando ele volta para o inferno, que vai chegando o diabo, mete-lhe o garfo nele, pá, puf, porrada, tome-lhe fogo. E ele, o que é isso? Aí ele, mas não foi assim da primeira vez? Você me recebeu tão bem? Aí o diabo disse a ele, é que eu estava em campanha. Ali eu estava em campanha, né? Assim, na campanha ele não promete mundos e fundos, promete tudo, depois engana. Aí o diabo disse a ele que lá eu estava em campanha, agora você vai comer fogo e garfo. Ei, a gente está aqui contando essa parábola, mas o céu é real. Dentro dessa mensagem, Deus usou o nosso irmão Evangelivaldo para cantar: no céu não tem cemitério. A nossa cidade está no céu. Quer ir morar no céu? Você quer ir um dia morar? Você morreu um dia. E não adianta. Não adianta. Que a velha senhora, sabe quem é a velha senhora? A morte. Tem um time lá na Itália que o apelido dele é a velha senhora. Ela não perdoa. Chega para todo, rico, pobre, branco, né? Bilionário vai morrer, trilionário. Silvio Santos, gente boa. Diziam que era. Demorou. Todos eles vão. A velha senhora não libera ninguém. Conta-se que uma vez o cara fez um pacto com a morte. E aí ele ficaria rico e famoso. Mas a morte disse, você vai ficar rico e famoso. Agora digamos, no dia 18/8/2025 nós vamos buscar você. Não tem coisa. Ele, beleza. Aí viveu a vida dele, o tempo passou, que passa rápido. Aí ele olhou pro relógio, e rapaz, é hoje, ó, 18/8/2025, é hoje que a morte vai buscar ele. Sabe o que ele fez, dona Irene? Pelou o cabelo todo, tirou a barba, tirou o bigode e entrou no boate. E a morte procurando o cara, cadê o homem, velho? O homem mudou e a morte procurando ele, aí a morte chegou na boate e tal. Aí disse, já que eu não achei ele, eu vou levar aquele careca. Foi ele mesmo. Porque o dia da morte é certo. Certo? Agora, para quem aceita Jesus, ó para mim. Fechou o olho, vem um anjo de branco e ele leva para a glória. Todas as mortes, eu não vou citar nome aqui não, por causa do processo. Mas quem já passou, eu posso dizer. A irmã Marina Miranda, que depois infelizmente se afastou, ela disse que no enterro de Clara Nunes, ela foi chegando, mas não podia chegar porque os demônios não deixavam. No enterro, não. Quando ela estava, eu acho que ainda enferma, ó. Os demônios não deixavam. Ela se converteu ao Senhor. Quando uma pessoa sem Deus morre, é o mal que leva. Quem morre com Jesus, quem leva? Os anjos. Amém? Você quer morar numa linda cidade? Numa cidade que não tem cemitério? No céu não tem UPA. No céu não tem hospital. No céu não tem cemitério. No céu o luto é banido. Enterros não hão de passar. Sepulcros jamais são erguidos.
lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, As horas que lá hei de ter. oh, que tudo vou ter quando eu vir meu Senhor. De grande esplendor. Amém? Lá eu vou ver de novo minha tia Netinha, meu pai, vou abraçar todo mundo de novo. Não vai ter o mesmo nome, mas eu vou conhecer. Porque a gente vai se conhecer no céu. Viu? Senão não tinha graça, né? No céu você só não vai se lembrar das coisas ruins, mas as coisas boas, porque lá só é vitória. Se afaste de qualquer movimento que se diz igreja, que não prega a vinda de Jesus, que não prega o céu, que não pregue que você tem que viver uma vida de santidade, estão enganando você. Amém? E não está conosco aqui a nossa irmã Samira. Irmã Samira e suas filhinhas, né? Graças a Deus. Os irmãos estão, olha ela ali, contentes com a presença da nossa irmã. Como é que nós vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Nós os amamos no amor de Jesus. Amém? Quem foi que te convidou? Você veio aqui hoje? Hã? Eu sei quem foi. O Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode trazer alguém para uma igreja hoje que pregue a verdade. Quem traz só é o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amanhã nós temos aqui um pouco de ensino, viu? Se você puder vir, amanhã tem ensino aqui. Você já teve um encontro real com Deus, ou é afastada, alguma coisa assim? Me diga aí sua história. Ah, já aceitou? Pronto. Só? Está afastada? Amém. Quando você sentir de voltar para Jesus, e se for hoje, nós estamos aqui para orar por você, viu? Se você quiser e for hoje esse momento, você vem aqui que nós oramos por você. Viu? Tá bem? E amanhã nós temos aqui culto de ensino, tá bem? Amém. Vamos ficar de pé, irmão? Glória a Deus. Você quer receber pelo menos uma oração? Então venha que eu vou orar por você. Amém. Bora por aqui mesmo? Conhece o irmão Hélio? Você conhece aquele ali? Lá, aquele? Não conhece? Ele ali é o futuro vereador daqui. É conhecido aqui, irmão Hélio, da pizzaria. Da pizzaria, ele. Pode perguntar a qualquer pessoa, irmão Hélio, viu? Mas é coisa da idade mesmo, chame ela, viu?